gente vai ler apenas 3 versículos e falar um pouquinho, extrair aqui desses 3 versículos o tema principal da nossa mensagem. Eu vou ler, vocês podem acompanhar a leitura ali. Mateus 23, a partir do verso 13. Então a gente vai ler 13, 14 e 15. A gente sabe que é um sermão bem extenso de Cristo, né? Ele traz vários temas, ele fala sobre vários assuntos aqui. Porém, a gente vai extrair desses 3 aqui, desses 3 versículos, o tema principal. Então, Mateus capítulo 23, verso 13, diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem os que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto de fazer longas orações, por isso recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Olha só o 16 também. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Pedir que o irmão voluntário que faça uma oração por nós. Quem poderia? Um voluntário? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado por termos a liberdade, Senhor, de ter a tua palavra. Que tu possa nos abençoar, teu Espírito abrindo nossas mentes para que possamos entender o que tem de ouvir. Abençoa o irmão que está trazendo essa mensagem. Fica conosco, em nome de Cristo. Amém. Então, em primeiro lugar, seria importante a gente fazer uma distinção sobre o que nós estamos falando a respeito de religião. Que esse é o tema que nós vamos tratar. Quando Cristo sempre fala, assim, percebe nas falas dele com os fariseus, com os escribas, você percebe que geralmente o tema que ele vai trazer é esse. É o tema da religião. E a grande pergunta é: que perigo um religioso poderia ter para a sociedade? Porque quando hoje, se alguém te chama de fariseu, provavelmente você ficaria ofendido, né? Principalmente dentro do contexto das igrejas. Talvez lá fora não tanto, mas se hoje alguém te chamasse de fariseu, você ficaria ofendido, porque você tem um significado por trás daquela palavra. Porém, na época de Cristo, essa não era a lógica principal, porque um fariseu naquela época era visto como alguém de grande estima, por vários motivos, mas principalmente porque eles detinham para si grande parte das escrituras, da lei, e eram realmente estudiosos. Uma parte era escriba, então detinha também essa habilidade de copiar manuscritos, de ler os manuscritos e interpretá-los. E obviamente com isso eles foram criando uma série de problemas sociais. E aqui a gente percebe Cristo falando com eles. Então, quando a gente fala sobre religião, tem várias definições do que é religião. Você pega em várias ciências diferentes, cada um define de uma forma diferente. Eu acho que a definição principal que aparece é na sociologia, que trata a religião como a tentativa de se ligar, até a própria palavra latina fala sobre isso, né? O religare, ou a tentativa de se ligar a algo que foi perdido. Nesse caso, a tentativa de se ligar a Deus. E as pessoas, os grupos criam suas religiões, diversas religiões, nessa tentativa. Então, a ideia principal dessa palavra é essa. Então, sim, aqui a gente vai usar a religião no sentido mais pejorativo possível, no sentido que Cristo está dando na forma e no comportamento dos fariseus, do que eles estavam fazendo com o seu sistema, porque foi exatamente isso que os fariseus criaram, um sistema próprio deles. E a gente vai ver um pouquinho sobre os problemas disso, os problemas que Cristo encontrou nisso. Então, o objetivo de se criar uma estrutura dessa, uma instituição dessa, um sistema desse, é primeiro, gerenciamento. Então, os fariseus tinham o objetivo de gerenciar o divino.
eles detinham para si aquilo que era a palavra final. E eles criaram, inclusive, um livro, um grupo, né, de doutrina chamado de Halaká, que depois se tornou o que foi chamado de Mishnah. Então, Halaká seria um conjunto de leis sociais que deveriam ser seguidas. Não tinha tanto aspecto, talvez, religioso, talvez na Mishnah um pouco mais. Porém, era um aglomerado de leis, e o objetivo deles era justamente gerenciar o divino, trazer para as pessoas como elas deveriam pensar, o que elas deveriam fazer, como elas deveriam se comportar. Só que isso não foi dado pela lei. Isso não foi Cristo quem ensinou. Eles criaram esse sistema. Então, gerenciar o divino, mediar o acesso a Deus, como se alguém só pudesse chegar até Deus mediante um sacerdote, ou mediante um sistema próprio. Então eles não estavam preocupados com a espiritualidade das pessoas, eles estavam preocupados em controlar as pessoas, em gerenciar o que as pessoas pensavam ou faziam. E com isso eles foram criando problemas. Se você para ler os evangelhos e as falas de Cristo, tudo aquilo que ele vai trazer, você percebe que ele, claro que ele fala sobre prostituição, ele fala sobre publicanos, sim, ele condena, porque eram corruptos, ou pelo menos boa parte deles, ou pelo menos os publicanos, chamados de publicanos gerais, eles eram sim corruptos. Cristo sim falou contra isso, mas ele fala muito mais contra os fariseus do que contra qualquer outro grupo. E a gente deveria se atentar a isso, porque no ambiente que nós estamos, isso também é um risco para a gente. Então, esse é um sistema humano, um sistema que foi criado por eles, mas é um sistema humano, é um sistema próprio. O objetivo era controlar, era controle, era gerenciamento. Era dizer que a mediação só vinha por meio deles. Isso na época do medievo, né, na época medieval, com o catolicismo foi chamado de sacerdotalismo. Depois, por isso, criaram o que foi chamado de sacramentalismo, ou seja, sacerdotalismo é a ideia de que se o acesso a Deus precisa vir por meio de alguém, então esse alguém vai ser um sacerdote. Ou seja, eu preciso ir até o padre confessar meus pecados. Eu preciso ir até alguém e confessar aquilo, porque esse é o mediador. Então isso foi chamado de sacerdotalismo. Então, veja, se eu preciso de um mediador, então os elementos também precisam ser mediados por esse sacerdote, né? Por isso que foi chamado de sacramentalismo. Inclusive a gente hoje teve a ceia e em outros grupos, né, você percebe, aqui a gente entende a ceia como simbólico, né? Os elementos são simbólicos, eles não têm por si só poder nenhum. Eles lembram alguma coisa, o professor Rafael estava falando sobre isso, né? Então vai trazer à memória algo. Então é um ato memorial. Para alguns grupos, não. Inclusive o que foi chamado de consubstanciação, os elementos se tornam o corpo. Então, porque eles viam os elementos como algo muito sagrado, alguém que era acima dos outros precisava mediar essa distribuição, essa participação. Então, os elementos se tornam o corpo de Cristo, né? Eles não entendem como algo simbólico. Consubstanciação, existem partes do corpo, né? E na transubstanciação, literalmente, o corpo se transforma, a substância se transforma. E, obviamente, nós não entendemos assim. Isso é um problema. De fato, a pregação antes da Reforma Protestante, a pregação da Bíblia ficou restrita a um idioma, ao latim. Os sacerdotes pregavam em latim. O povo não entendia, né, até que veio a tradução, até que veio a Reforma Protestante. Então veja, eu estou trazendo tudo isso só para mostrar que aqui Jesus também está condenando um sistema que foi criado pelos fariseus, que é um sistema religioso, pouco preocupado com as pessoas, pouco preocupado com o problema das pessoas e muito preocupado com uma tradição vazia, fria, que as pessoas já não entendem mais o que elas fazem aqui. Então, pouco preocupado com a espiritualidade e mais preocupado com o sistema. E vocês vão perceber ali no verso 20, 21, que tem vários aspectos ali.
A gente vai lendo gradativamente, não vai ter tanto tempo, mas eu vou trazendo alguns elementos ali que aparecem também. Então, eu queria tentar mostrar um pouquinho dessa anatomia de uma religião tóxica que a gente pode se tornar quando a gente não entende o que a gente de fato acredita, quando a gente não toma forma. Então, a religião ela pode trazer 3 movimentos principais. Ela pode obscurecer, ela pode explorar e ela pode corromper. 3 elementos principais. Então, ela pode obscurecer, ou seja, tornar aquilo escuro, não claro para a pessoa, ela não sabe por que ela está aqui, ela não sabe por que ela faz aquilo, ela não sabe por que acredita naquilo, então vai obscurecer. Vai explorar também, porque se você olha no verso 14, volta comigo no verso 14, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, porque devorais as casas das viúvas, e sob o pretexto fazeis longas orações. Obrigado. Então, por que ele está falando sobre as viúvas aqui? Porque é o grupo mais vulnerável. Nesse contexto histórico, já percebe que as mulheres aqui já não tinham tanto espaço. Quem trouxe espaço para elas foi Jesus, né? Que deu espaço. No mundo grego, as mulheres não tinham participação. No judaísmo, então, muito menos. Ou elas tinham pouca participação. Aí Jesus começa a conversar, ele conversa com mulheres, ele dá espaço para mulheres, então ele trouxe uma lógica diferente. Mas aqui as viúvas, elas estão sendo enquadradas como o grupo mais vulnerável. Porque elas não tinham direito à herança, elas não tinham direito à participação coletiva, então ela ficava na mão desses grupos, que de fato exploravam elas. E os fariseus compunham um desses grupos, que trazia essa exploração para elas. Então, nesse caso, o que está sendo feito, o que Cristo está condenando é isso. E ainda eles traziam um pretexto. Qual o pretexto? De fazer longas orações. Não era isso que eles queriam. Eles não estavam preocupados com a oração em si, mas em explorar essas mulheres. Então, como é que a gente sabe disso? Porque Jesus está falando, né? Então, essa fala de Jesus não aparece de forma clara nos evangelhos, mas sobre a fala de Cristo a gente percebe que era isso que eles estavam fazendo. Então, aqui, contextualizando, né, ou indo ali passo a passo, vamos falar um pouquinho sobre a primeira ideia que está no verso 13, sobre o perigo da religião. E aí, de novo, a gente está tratando a religião que não trago essa palavra, é no sentido sociológico, é no sentido de instituição, é no sentido de algo frio, de algo vazio, onde tem pouca espiritualidade e muito um vácuo ali, né? Pouca coisa com consistência. Então, a ideia de obscurecer, no verso 13, acompanha comigo a leitura de novo, no verso 13. Mas ai de vós, é só um detalhe aqui, quando ele fala ai de vós, isso, se a gente pudesse trazer um pouquinho da ideia do original, quando a gente traduz a gente perde bastante da ideia, mas esse ai de vós não é a ideia de pena. Talvez quando a gente lê a gente pensa nisso, né? Parece que ele está com pena dos fariseus, né? Ai de vós, Senhor, pobre de vocês, coitado de vocês, mas não é essa a ideia. A ideia do ai de vós, que a gente está 8 vezes nesse contexto, é a ideia de juízo, porque ele traz isso de profetas no Antigo Testamento que utilizavam essa referência ou essa ideia. Então é algo de juízo, não é que eu estou com pena de vocês, até porque a eles também foi dado espaço de compreender. No Evangelho de Lucas, principalmente, quando Jesus fala que as parábolas, por exemplo, né, as parábolas tinham o objetivo de cegar as pessoas, ele não está dizendo que esse era o objetivo principal, mas ele está dizendo que os fariseus, principalmente os escribas, eles estavam pouco preocupados em aprender e mais preocupados em julgar. Então, nesse contexto, mesmo que eles se aproximassem para tentar entender, eles não entenderiam. Por quê? Porque eles não queriam fazer isso. Boa parte dos religiosos que se aproximavam de Jesus tinha o objetivo só de debater. Eles só queriam debater, só queriam mostrar que eles eram melhores, que eles tinham uma oratória melhor, uma fala melhor, um debate mais elaborado, um argumento melhor, e não entenderam. Inclusive não foi
foi Jesus que iniciou a comunicação por parábolas, os judeus já faziam isso. Mas ele utilizou algo cultural para se comunicar com aquele público. E os fariseus não puderam compreender porque não queriam compreender, porque não se aproximavam para compreender. Então, o ai de vós aqui é trazendo já uma referência que já havia em profetas para trazer juízo para eles. E você percebe que a lista de condenações é enorme. É enorme. Ele poderia ter falado só sobre um aspecto, mas ele mostrou vários aspectos que os fariseus estavam errando. É como se alguém chegasse aqui, viesse aqui em cima e começasse ou chamasse você aqui e começasse a falar sobre coisas que você está fazendo que não deveria estar fazendo. Então ele traz à luz coisas bastante complicadas e problemáticas, mas que precisavam ser tratadas. Porque os fariseus queriam obscurecer o entendimento e Cristo queria trazer clareza. Quando ele chama os fariseus de hipócritas, também essa palavra tem a ver com o uso de máscaras. No latim é chamado de persona. Então, talvez você já viu no teatro, o símbolo do teatro. Alguém sabe qual que é o símbolo do teatro? São duas máscaras, né? Como é que está a máscara? As máscaras, como é que elas estão? Uma sorrindo e outra triste. Uma sorrindo e uma triste. Alguém sabe por quê? Na escola dominical, estou deixando vocês participarem, né? É a ideia de que às vezes você não está bem para fazer alguma coisa, mas você precisa fazer, certo? Às vezes você está triste, mas precisa fazer alguma coisa que precisa ser feita. Às vezes você está alegre, mas acontece uma situação que muda teu humor. A gente é assim, isso são personas, a gente representa. Não no sentido negativo, né? Mas às vezes isso precisa fazer parte. Então, a ideia da persona aqui, da performance, e não porque eles precisavam fazer aquilo como responsabilidade, mas porque eles estavam fingindo de fato alguma coisa. Eles estavam entrando nas casas das viúvas com o pretexto de longas orações, mas estavam explorando elas, tirando dinheiro delas. Eles estavam ensinando alguma coisa, dizendo que eles deveriam jejuar quantas vezes por dia, que eles não poderiam carregar tanto peso no sábado, que eles não poderiam fazer isso ou aquilo, mas eles faziam. Ou eles não estavam dispostos a não fazer aquilo. Por que eles faziam? Porque era pesado demais aquilo que eles estavam trazendo. Só para vocês terem uma ideia, aqui inclusive em um dos versículos, não vai dar tempo de tratar tudo, mas em um dos versículos, quando eles falam sobre jurar pelo ouro do templo, eles começaram a criar cercas ao redor da lei, porque eles perceberam que era impossível cumprir a lei 100%. Então, é algo até inteligente que eles estão fazendo. Eles percebem, bom, se a gente não consegue se justificar por meio da lei, a gente precisa criar uma cerca que consiga proteger a lei, de tal forma que a gente não vai transgredir o centro da lei e a gente vai ser justificado por ela. E esse é o problema, porque só eles, teoricamente, conseguiam fazer aquilo, mas ninguém. E de fato eles realmente não faziam aquilo. Então, eles criaram 39 categorias sobre santificar o sábado. Isso está no livro dele chamado de Halaká. 39 categorias de como santificar o sábado, o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito. Categorias como trabalho, o que poderia ser feito como trabalho. Alguém lembra de uma situação em que Cristo cospe na terra? Alguém me falou, não foi esses dias, foi faz tempo, mas estou lembrando aqui, uma igreja que foi, uma igreja pentecostal, que era a igreja Cuspe de Cristo. Parece umas aberrações às vezes assim, né? Porque tem um relato nos evangelhos de que Cristo, você vai lembrar disso, né? Ele cuspiu na terra, tinha um cego, ele cuspiu na terra, ele fez lodo, ele passou no olho do cego, e o cego foi curado. Você sabe por que ele fez isso? Os fariseus trouxeram dentro dessas categorias de trabalho que as pessoas não poderiam cuspir na terra, porque se alguém cuspisse na terra, poderia fazer barro, e aquilo poderia caracterizar trabalho.
Então, é esse tipo de absurdo que a gente está falando. Eles contavam os passos, indo de um lugar ao outro, para não caminhar mais do que poderia no sábado. Mas não tem nada na lei falando sobre quantos passos deveria dar ou não. Não tinha nada disso, eles criaram. Então, eles criaram categorias. Você não poderia carregar um aleijado no sábado, porque isso ia caracterizar trabalho. Você lembra de Cristo falando com eles a respeito disso? Vocês são hipócritas, porque se o teu boi cair no buraco no dia de sábado, vocês vão tirar. Então eles estão criando leis que eles não querem cumprir, eles não vão cumprir, porque é impossível fazer isso. Então, o problema de criar essa cerca é porque eles estão obscurecendo o que de fato Jesus queria ensinar, os ensinos de Jesus. Então, o primeiro perigo da religião é obscurecer. O segundo perigo da religião é explorar. E aqui está no verso 14, olhando de novo ali para o verso 14. Escribas fariseus, porque devorais as casas das viúvas sob o pretexto de fazer longas orações, por isso recebereis maior condenação. Eu diria que hoje o que tem mais peso, ou mais característica disso, é o que é chamado de teologia da prosperidade. Isso é uma maldição, é uma praga. As pessoas vendem as coisas para dar para essas igrejas. Elas passam necessidade. Talvez você já conheceu alguém assim, que fez isso. Ou talvez você já tenha feito isso. De você passar necessidade porque acha que Deus quer que você passe necessidade. E as pessoas fazem grandes sacrifícios, elas vendem carro, casa, e elas dão. Esse foi chamado de teologia da prosperidade, que usam características do Antigo Testamento de forma deturpada para falar sobre isso. Então, é justamente isso que os fariseus estão fazendo. Eles estão explorando essas mulheres, que já eram um grupo vulnerável. Pessoas que não tinham saúde, que nessa época também eram tratadas de forma... eram isolados, né? Pessoas com ranceníase, que eram chamadas de lepra, que eram isolados, ficavam marginalizados ali. Então, vários grupos, mulheres, que para o judeu tinha pouco espaço, inclusive eles criaram coisas absurdas a respeito do que mulheres poderiam ou não fazer, poderiam ou não falar. Quem mudou essa lógica foi Jesus, ele que mudou essa lógica social. Tanto é que a gente divide hoje a nossa história antes e depois dele. Porque o ensinamento foi bastante poderoso e revolucionário para aquela época. Então aqui a religião está sendo predatória. E a teologia da prosperidade faz isso. Ela diz que Deus quer que você venda as suas propriedades, dê a Ele. E um líder está ficando rico e as pessoas estão ficando pobres. Então isso é um problema, né? Devorar as casas das viúvas. Cristo está criticando isso, né? Então o perigo é explorar, é ser predatório, é ser um predador. Usar a autoridade das Escrituras para fazer isso. E por último, o verso 15, o perigo da religião é a corrupção. Quando ele diz, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Aqui é uma hipérbole, lógico, eles não estão literalmente percorrendo, embora eles fizessem um trabalho missionário, né, mas Cristo está exagerando, dizendo, vocês percorrem todos os lugares, porque vocês veem a importância de falar sobre o seu sistema, e vocês conseguem convencer as pessoas por vários motivos, porque eles provavelmente falavam muito bem, se comunicavam muito bem, escreviam muito bem, tinham uma boa comunicação, tinham um bom conhecimento, eram de fato homens inteligentes, e convenciam as pessoas de que aquilo era verdade. Eles colocavam peso nas costas das pessoas, com aspectos, com o sistema que era deles. E Cristo está dizendo, vocês percorrem, vocês fazem um trabalho missionário, né?
num certo sentido, do trabalho de ir até um outro local. Vocês fazem um prosélito, ou seja, um seguidor, alguém que sai ali, um gentil que se torna, não é um prosélito, é um gentil que se torna, faz parte agora, não se torna literalmente um judeu, mas entra no grupo, então ele vai ser circuncidado agora, ele vai precisar fazer sacrifícios, então ele vai se moldar àquele grupo. E aí Cristo fala, vocês se tornam agora 2 vezes filhos do inferno. Ou seja, eles já eram perdidos. Agora vocês se tornaram uma situação ainda pior. Era melhor ter deixado da forma que estava, porque pelo menos ali tinha alguma chance de arrependimento. Agora ficou ainda mais difícil, vocês deixaram a situação ainda mais difícil, porque ensinaram um sistema que aprisiona, que é difícil alguém se desvencilhar daquilo, porque é algo vazio, é algo com pouco significado, é algo que tem pouca espiritualidade e muita frieza. E quando ele usa a palavra inferno aqui, a origem ali, no grego, é a palavra guiera. Tem 2 palavras que podem ser traduzidas como inferno ali, é Hades, talvez a palavra que você conhece mais, né, mais comum, assim, inclusive na mitologia grega, é a palavra Hades, que literalmente significa mundo dos mortos, ela não tem algo tão específico, é uma palavra mais geral. Mas tem uma palavra que inclusive o hebraísmo aqui, que é a palavra guiena. Quando ele fala filhos ou filho do inferno, isso é chamado de um semitismo, ou um hebraísmo. Filho de é alguém que se identifica como. Então, quando Cristo diz que os discípulos são filhos da luz, ele está identificando eles, dizendo, vocês se identificam com algo que é claro. Se é filho da treva, é porque se identifica com alguma coisa que é obscuro. E se ele diz, é filho do inferno, e aqui ainda é mais forte, né? Se identifica com esse aspecto. O que é o Guiena? Guiena é um lugar literal. Existe um lugar chamado Vale de Inom. No Antigo Testamento, inclusive, você pega lá, se não me engano, é 1 Reis 23, que fala sobre isso, ou 2 Reis 23. Quando grupos sacrificavam crianças a Moloque, eles sacrificavam no Monte de Inom, era no Guiena, era chamado de Guiena. Na época de Cristo, era onde eles incineravam o lixo. Então existia um fogo lá que queimava nesse local onde tinha incineração de lixo. Isso foi trazido para o judaísmo ou para o cristianismo como símbolo de alguma coisa, símbolo de condenação. E Cristo utilizou essa referência, né, dizendo, vocês tornam essas pessoas ainda mais condenadas, como se não que isso literalmente fosse possível, né? Mas dizendo que eles estão tornando as pessoas ainda mais rígidas àquilo. Ou seja, se já era difícil trazê-las como filhas da luz, pelo trabalho que os fariseus estavam fazendo, como um pretexto de um trabalho missionário, de evangelizar, não literalmente, né, mas de trazer a palavra, de levar a palavra, vamos usar assim, porque evangelizar tem muito mais a ver com o evangelho, que era pouco do que eles estavam fazendo, ou nada, né, do que eles estavam fazendo. Então eles tornavam as pessoas ainda mais rígidas, tornavam as pessoas clones de um sistema. Elas apenas replicavam aquilo. Eu lembro de uma história que alguém contou sobre, talvez você já conheça essa história, da ideia do peixe. Já viu que alguém ia cozinhar o peixe, ia assar o peixe e cortava a cabeça ou o rabo? Alguém ouviu isso? Eu ouvi isso. E a pessoa cortava, antes de colocar na assadeira, cortava a cabeça e o rabo do peixe. E dizem que a cabeça do peixe é a parte mais gostosa que tem. É isso? Que tem mais carne na bochecha. Meu pai come a cabeça do peixe. Eu não como, eu não gosto da cabeça. Mas tem gente que gosta, né? Diz que é uma parte saborosa, que tem bastante gordura. Não sei. Mas essa pessoa fazia isso, né? Cortava a cabeça e o rabo do peixe. Até que alguém perguntou para ela por que ela fazia aquilo, né? Por que você faz isso? Corta, tira a cabeça do peixe, que é uma parte que tem carne, que tem bastante gordura, que é saborosa, e ela não sabia explicar. E o argumento dela é que a mãe dela ensinou a fazer o peixe assim, então ela foi lá perguntar. Se quer saber, precisa perguntar para a mãe. Procurou saber, a mãe também não sabia.
ela também fazia assim. Aí precisa perguntar para a avó, para saber, porque foi a avó que ensinou a mãe. Aí foi lá perguntar para a avó, está viva ainda, então pergunta. A avó também não sabia explicar, porque ela aprendeu assim. Aí a Bisa está viva ainda, vamos perguntar para a Bisa. Aí a Bisa sabia a resposta, foi ela que começou esse processo. Quando ela ia fazer, na casa dela, ela ia fazer o peixe, eles têm que trazer um peixe muito grande, tinha que tirar a cabeça e o rabo, porque o peixe não cabia na assadeira. Então, aí ensinou a fazer o peixe sem cabeça. Foi seguindo dessa forma, de tal forma que o último não sabia nem por que fazia aquilo. Então, eu estou dizendo isso porque às vezes a religião se torna isso, você replica alguma coisa e não sabe por quê. E é isso que os fariseus estão fazendo, quando eles fazem um prosélito aqui, eles criam um sistema na cabeça da pessoa que é frio, que é vazio, não tem nada de espiritual, não tem nenhuma espiritualidade aqui. Nada. As pessoas, alguém já disse que eram pecados espiritualizados. Claro que isso não é possível, né? Mas só para a gente tentar entender mais ou menos a ideia do que estava acontecendo. Só para a gente terminar, vamos dar uma lidinha aqui do verso 17, só para você entender, talvez se você leu faz tempo esse texto, ou não relembra, ou nunca leu, só para você entender o que Cristo vai condenar aqui. Tem vários aspectos que depois você pode explorar com mais calma. Mas ele fala no verso 17, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que o santifica o ouro? Então, eles criaram um sistema aqui dizendo que jurar pelo templo era permitido, o que não era permitido era jurar pelo ouro do templo. Não tinha nada disso, falava sobre jurar pelo templo. Aí, quem jurar pelo altar, isso nada é, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, este fica obrigado a quem o jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Obviamente é o altar, né? Por isso está dizendo, não a oferta. Verso 20, portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo quanto está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Está falando de Deus. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido que são as menores ervas, né? Não tinha necessidade de fazer essas coisas, não tinha necessidade de fazer. Era bobagem. E ele nem está dizendo que eles não deveriam fazer ou deveriam fazer, mas eles estavam fazendo, vocês se apegam às coisas que são tão pequenas, a um ritual, a uma liturgia, a algo tão pequeno, e vocês se esquecem do principal, do maior. Então, ainda no verso 23, e tendes omitido o que é de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Guias cegos, que quais um mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ou seja, eles se sentiam superiores, se sentiam mais espirituais, melhores espiritualmente, porque ensinavam, mas por dentro estavam cheios de podridão, porque roubavam as pessoas, exploravam as viúvas, ensinavam coisas totalmente bizarras, faziam clones das pessoas, faziam que as pessoas replicassem o sistema deles e dentro estavam podres, né? Serpente, verso 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre os
santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. E aí depois ele vai se fazer um lamento sobre Jerusalém. Então, o que eu queria deixar para que nós pudéssemos refletir, eu sei que parece até estranho no ambiente de igreja falar sobre o perigo da religião, mas a religião não pode nos aprisionar. Você precisa ter a sua espiritualidade, os seus momentos de espiritualidade, e não replicar sistemas. Você precisa entender o que você faz, você precisa entender por que você está aqui, por que você faz isso ou aquilo, e não replicar alguma coisa que foi ensinado, né? Como cortar a cabeça do peixe, sem saber por que aquilo estava sendo feito. Porque os escribas, ou melhor, os fariseus, com a religião deles, com o sistema deles, estavam obscurecendo o acesso a Deus, estavam explorando os vulneráveis, como hoje a teologia da prosperidade faz, e estava corrompendo os convertidos, né? Fazendo clones do seu sistema e não discípulos de Cristo. Então, que a gente possa dar valor àquilo que Cristo ensinou como a justiça e não um sistema frio de uma religião vazia. Porque certamente também nós seremos condenados se assim o fizermos. E perceba, novamente, quem Cristo mais condenou nas suas falas, no seu ministério, foram os religiosos. Eles foram mais censurados do que prostitutas, do que corruptos, do que aqueles que estavam afastados dele pelo sistema ou que não o seguiam. Esses receberam empatia, receberam um olhar de misericórdia, Cristo conversou com eles, ajudou, mas com os religiosos ele foi impetuoso, né? Condenando esses aparatos que foram criados ao redor da lei. Então o desafio para essa noite é: tenha a sua espiritualidade, tenha o seu momento com Deus, o seu momento com Cristo, mas não fique repetindo coisas que foram faladas sem entender por que você faz isso. Porque certamente isso vai te aprisionar, muito mais do que te libertar. Tem pessoas que são presas a uma religião, sem compreender por que elas fazem isso. Os fariseus eram. E socialmente falando, eles eram bem vistos, inclusive. Como eu falei, hoje, se alguém te chamasse de fariseu, você ficaria ofendido, mas naquela época não. Talvez naquela época chamar alguém de fariseu seria um elogio. Alguém poderia entender dessa forma, mas está me elogiando, porque o fariseu, ele tem a lei para si, lê as escrituras, eles sabiam boa parte da lei decorada. Eles poderiam citar versículos, e nem era, óbvio, nem era dividido em versículos, que eles tinham acesso naquela época, era o Antigo Testamento, todo em manuscritos, nem enrolados em pergaminhos ou papiros, no qual ele deveria desenrolar um rolo, né? Então, quando fala que Cristo abriu o livro de Isaías, ele não abriu literalmente um livro, ele desenrolou o rolo. E ele localizou o texto. Então os escribas, os fariseus, tinham grande perícia em fazer isso. Eles tinham grande habilidade em manusear o texto, mas eles estavam condenados, eles foram condenados. Por qual motivo? Isso é algo para a gente pensar nessa noite. O que você acredita? Quanto de espiritualidade você tem dizendo pessoalmente falando? Quanto você não só replica, mas você compreende. Então esse entendimento que nós precisamos trazer para a nossa mente quando nós chegamos na igreja, quando você lê a sua Bíblia, quando você faz as suas orações, quando você tem o seu tempo de devoção. Entenda que isso é seu, é particular seu. É a forma como você se aprimora, é a forma como você melhora. Não é só replicar. Isso quando você replica alguma coisa é uma reza, né? Isso não é uma reza? A reza não é isso? Você pegar um terço e ir nas bolinhas ali do terço e repetir várias vezes, isso é uma reza, você está repetindo. Diferente de quando você realmente compreende porque você faz alguma coisa. Então, que a gente fique bem distante dos ensinamentos dos fariseus, dos religiosos, e tenhamos a nossa própria espiritualidade, algo que realmente nos faz bem, algo que não nos aprisiona, mas que nos liberta. Amém? Pedir para o pastor Rafael chegar e fazer uma oração para a gente, por favor.
pastor Bruno. Vamos cantar no hino 105, quem somos nós, e fecha com a pregação, o perigo da religião. Quem somos nós nesse mundo aqui? Somos religiosos ou não? Quem que pode se colocar de pé, por favor?